Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e a todos. Essa é a beleza dos vídeos gravados. A gente nunca sabe quando as pessoas vão ver ou assistir esse vídeo. Podemos começar com um pouco do histórico da Thermo Fisher aqui no Brasil e no Latam, para a gente entender um pouco do contexto da empresa? Claro, a Thermo Fisher, na verdade, ela surgiu bom, lá atrás de uma fusão, né, da Thermo com a Fisher, e juntou a Thermo, formou-se a Thermo Fisher, já tem algumas dezenas de anos, e ao longo da sua história, embora seja uma empresa muito voltada à inovação, então hoje a gente investe aí 1,4 bi de dólares por ano em pesquisa e desenvolvimento, também é uma empresa muito ativa do ponto de vista de M&A, né, de fusões e aquisições. Então, especialmente para expandir portfólio para áreas adjacentes nos segmentos, eventualmente novos, mas nos segmentos onde a gente já atua, a empresa tem uma participação muito ativa aí, em M&A. Então, ao longo da história, várias outras empresas foram adquiridas, algumas bastante relevantes. E aqui no Brasil, uma dessas aquisições foi bastante importante, porque é, uma grande companhia que estava aqui presente em 2014 passou a integrar o grupo e essa companhia aportou o maior número de metade do número de colaboradores que a gente tinha até então. E até hoje isso é verdade. Então, é um negócio que a gente chama de, grosseiramente, de life science, né? Ciências da vida, onde a Thermo é muito presente, mas não é o único. A gente atua em diversos segmentos, né? Da saúde até a parte de mineração, passando também por ciências da vida, o mercado farmacêutico, biotecnologia. E o número de colaboradores, ele obviamente bom, segue crescendo no mundo, a gente já passou de 100 mil colaboradores. Aqui na América Latina, a gente fala mais ou menos 1.000 que atendem uma estrutura local, né? Fora a fábrica, fora algumas estruturas que atendem, são shared service para outros lugares do mundo. Mas numa curva bastante ascendente, fruto, né, do aumento da nossa presença local. A gente, até um passado recente, ia basicamente com distribuidor, ou muitos distribuidores ainda fazem parte do nosso go-to-market, mas para alguns nichos de mercado a gente ampliou a presença direta e, obviamente, o impacto positivo, digamos assim, do ponto de vista de colaboradores, de expansão, né, da operação local. A empresa tem crescido de maneira sustentável aí ao longo dos últimos anos. Isso também faz com que a gente tenha expandido e siga expandindo aí a nossa presença. E eu acho que a atuação em algumas áreas específicas, né, naturalmente agora nesse momento pós-pandêmico, se é que a gente pode chamar, durante a pandemia a gente teve um papel muito protagonista, fornecendo, a gente estima aí que metade dos testes de PCR, né, a tecnologia mais padrão ouro para testagem de Covid, desde o início da pandemia até os dias de hoje, metade dos testes do mundo foram feitos com a nossa tecnologia, seja máquina ou reagente. Então, a gente também cresceu o quadro de funcionários para atender essa demanda dos nossos clientes e da população como um todo, só para citar um exemplo aí. Existem N exemplos que tangibilizam, né, essa transformação, e a gente tentou fazer isso, a gente incorporou isso em vários aspectos. E eu acho que, para fechar a minha resposta, tem muita coisa que a gente desenvolveu, eu citei alguns aí, para citar um outro, né, o e-commerce, que talvez seja a parte materialização da compra, embora ele também envolva, né, um pouco de informação, conteúdo, claro, no nosso site, depois isso se materializa na aquisição. A gente melhorou, ampliou a nossa oferta de e-commerce em todos os aspectos, inclusive a própria ferramenta, e existem, né, coisas que não são da nossa expertise. Então, se tem, por exemplo, essa questão de assinatura de documentos, a gente buscou inúmeras ferramentas e soluções externas com outros provedores que provêm isso, como, por exemplo, esse próprio Zoom aqui que a gente está se falando, né? A ferramenta utilizada para a gente interagir interna e externamente, para que a gente conseguisse estar presente, atender nossos clientes e, mais uma vez, estar em contato com nossos colaboradores. Então, é uma resposta muito, muito ampla, não sei se eu te enderecei os pontos que você perguntou. E você tocou num ponto super importante que eu concordo 100%, que a cultura é a maior barreira para uma transformação. E se você consegue convencer as pessoas e o engajamento das pessoas, você consegue realmente fazer essa transformação. Porque transformação digital é sobre pessoas, né? A grande maioria, a grande parte da transformação digital é sobre pessoas. Quando vocês foram para o digital e esse modelo, né, quando foram para casa, como é que é transferir, né, ou transmitir a mensagem, a estratégia, né, e estar alinhado ao propósito para as pessoas? Você acha que foi positivo? Houve uma influência no início,
a comunicação ficou um pouco truncada, mas vocês conseguiram passar a mensagem e conseguiram que a cultura continuasse, a mensagem da cultura fluísse mesmo das pessoas em casa. Esse é um ótimo ponto. Eu acho que a gente fazendo uma reflexão, né? A gente teve um momento de incerteza ali, né? Quando a gente, de novo, eu, por exemplo, já estou com esse modelo híbrido há algum tempo. Tem várias pessoas aqui que também, mas a grande maioria das pessoas não estava acostumada. Então, foi uma coisa nova e criou-se um momento de incerteza. Então, esses mecanismos operacionais para reforçar a cultura, para repassar ponto, e muitas vezes eram pontos de contato simplesmente para tirar dúvida, né? Para falar como é que as pessoas estão, o que elas estão sentindo. Tem muita coisa nova, teve muita coisa nova para todo mundo. A gente tornou eles mais frequentes. Mas óbvio que teve um momento ali que talvez a gente possa refletir, talvez tivesse ter sido ainda um pouco mais frequente. E depois de um momento também ficou tão frequente e a gente ficou tão acostumado, falou assim, não precisa de tantos, a gente reduziu. Então, acho que é um aprendizado contínuo. Mas você tocou no início da tua pergunta aí, no que eu acho que é o principal, né? E não é só porque eu estou em marketing que eu vou puxar a sardinha aqui para o nosso lado, mas eu acho que comunicação, no final do dia, ela é o ponto mais relevante para você manter, mudar, ajustar a cultura. E aí, de novo, existem aspectos táticos que precisam ser endereçados, né? Qual que é o formato, a maneira, quem vai falar, qual a frequência, qual o tempo. Acho que é um aprendizado contínuo. Acho que todo mundo aprendeu, melhorou algumas coisas, ajustou outras. Mas a gente tornou muito, de maneira geral, acho que a gente se aproximou do nosso colaborador para conseguir repassar essa cultura. E aí, você falou um pouco no início da nossa missão, né? A gente percebeu que era algo que unia as pessoas aqui na companhia. E a gente tornou muito mais frequente trazer cases reais de como nossos clientes estão fazendo um mundo mais saudável, mais limpo, mais seguro. Esse senso de pertencimento, ele ajuda a que você coloque outros pontos que você acha importante na cultura, inclusive aspectos do negócio, né? Antes da pandemia, acho que a Thermo Fisher se preparou muito bem para atender essa demanda da pandemia, mas a gente sabia que ia chegar um platô, né, de necessidade e que ele ia cair, do ponto de vista de testagem, né, que foi o que a gente começou. Por outro lado, a demanda de vacinas subiu. Existem N pessoas envolvidas em um ou outro ponto essa necessidade dos nossos clientes e da população que tiveram a demanda exacerbada ou diminuída, e isso é muito flexível. Então, a gente tentou tornar mais frequente e comum a conversa sobre pontos que nos unem, vide a nossa missão, para poder ser mais assertivo nos pontos que são negócios específicos, né, por assim dizer. E eu tenho acho que tem vários anos que o Drucker, acho que falou isso, né? E quando a gente fala em TI, a gente investe muito no T e pouco no I. E se for pensar quanto que as empresas, grandes companhias investem em tecnologia, é um montante bastante relevante, mas a gente peca muitas vezes na comunicação. Então, acho que a palavra, se puder resumir uma palavra onde a gente prestou mais atenção, foi comunicação. A gente criou e intensificou mecanismos de interação, de novo, para falar de negócio, para falar do que era extremamente latente, mas a gente criou outros descontraídos. Por exemplo, tem um de nossos, a gente mantém até hoje, o nosso vice-presidente, ele fala com todos os colaboradores. Ele está no México, né? Então a gente chama de, ao invés de ser, é café com nachos. Então, café, porque eu tomar um café virtual, é uma coisa muito comum no Brasil, na maioria dos nossos países, mas o nacho, que é uma coisa comum lá da cultura do México. Então, assim, é um ambiente que a gente fala pouquíssimo de negócio e muito sobre questões culturais, como é que estão as pessoas, traz, né, colaboradores de diversas áreas para falar um pouco do que eles estão se sentindo. Então, de novo, acho que comunicação talvez tenha sido o grande ponto de atenção durante esse período. E o que você falou de engajamento, né, o senso de pertencimento é muito bom em comunicar, né? E justamente vocês estavam numa área muito sensível, muitas pessoas aí com as famílias impactadas, né, a saúde das pessoas, né? Então se preocupar, a preocupação genuína com as pessoas é fundamental. Vamos mudar um pouquinho as perguntas, vamos um pouco para o lado da inovação, né? Obviamente você falou que a Thermo Fisher faz muito investimento em P&D. Eu sei que não é só um caminho, né? Porque no final do dia a inovação tem que permear toda a corporação, toda a estrutura, mas a gente criou uma equipe focada em inovação, que tem crescido, que tem envolvido todas as áreas, exatamente para, né, no aspecto de cultura, tornar isso tangível para todo mundo, mas que tem abraçado projetos para atender às prioridades estratégicas.
Então, enfim, acho que é um pouco do contexto que a gente vive do ponto de vista global e local. Nicolas, uma pergunta. E essas pessoas desse grupo de inovação, eles fazem experimentação, têm aceitação ao erro, ou seja, estilo startup, você pode colocar, testar, testa rápido, erra rápido, vamos descartar, vamos mudar. É esse modelo que vocês, ou seja, empoderamento para as pessoas ter possibilidade de aceitar o erro, né? Porque muitas empresas falham, né, na inovação, porque elas acham que quando você testa, você tem, ou você experimenta, tem que dar certo. Então, espera um resultado positivo. E a grande vantagem é você também aprender com o erro, né? Você olhar e falar assim, bom, isso não deu certo, eu vou mudar e vou fazer diferente. Mas o que eu aprendi com esse erro? Perfeito. Como é que esse grupo de inovação que está crescendo bastante na Thermo Fisher? Você tocou um ponto super relevante, né, Ricardo? Se nasceu pronto, nasceu tarde, né? A gente tem vivido um momento acho como um momento macro de mais aceitação disso. E a inovação é uma questão, é muito amplo, né? Então, a gente fala de produto, de novo, a gente ainda está nos primeiros dias aqui na região, muito do que a gente tem tudo que a gente tem de P&D está lá fora, mas a gente tem conversado muito sobre como olhar para isso com um pouco mais de uma visão local, regional nesse aspecto. Agora, esse ponto de tentar, né, errar piloto, metodologias ágeis, a gente tem fomentado muito aqui. No nosso time, eu estou no marketing, né, o Agile, ele, muito de TI, marketing, não, foi o berço dessa metodologia. A gente tem implementado, inclusive, tocado inúmeros projetos através dessa metodologia. Mais uma vez, não tão forte ainda na parte de desenvolvimento de produto, que a gente vai comercializar, mas sim de solução, e muitas delas são para uso interno. Mas essa cultura do erro, né, o erro pequeno, o fail fast e fail small, a gente tem fomentado, inclusive nessas conversas, né, uma interação com a equipe global, e a propósito, você falou muito bem, né, a metodologia de startup numa grande empresa, até uma das 100 maiores empresas do mundo, então nem tudo é fácil vender, que a gente pode errar pequeno, mas a gente tem tido um pouco mais de venture, né, por assim dizer, do que a gente gerencia internamente, mesmo que não seja produto. Então, em alguns casos, a gente foi piloto, por exemplo, de abordagens em marketing no mundo todo. Então, a gente sentou com o time global e falou assim, ó, vou dar um exemplo muito simples aqui, tá? Mas que é para tentar materializar o que a gente está falando. Quando você vai para bens de consumo, hoje em dia é uma realidade que todas as pessoas, né, todos os mais o que mais influencia são pessoas do que empresas, né? Só que nós somos uma empresa que é majoritariamente B2B e que tem um perfil bastante cético ou tímido nesse sentido. Então, a gente teve inúmeras conversas e a América Latina foi a primeira região a testar, não influenciadores, não tem dinheiro e nem ambição de contratar um grande, né, uma grande personalidade ainda, porque ele não vai me gerar não vai permitir que eu capitalize ou gere uma demanda imediata, mas micro-influenciadores. Então, a gente teve que aprender tudo, do contrato, a como trabalhar com isso, a como explorar, a mitigar o risco. Então, obviamente, compliance e legal tem que permear tudo que a gente está falando. Nós fomos a primeira rede social da Thermo Fisher do mundo, a empresa está presente em mais de 100 países, a testar esse micro-influenciador. E o poder de convencimento para isso foi um pouco dessa cultura fail fast. Pode dar errado? Pode. Vamos mitigar o risco para que não, né, para a gente não traga alguém que vai falar uma coisa que pode ferir algo que vai, né, que vai contra os nossos valores, contra a nossa missão, ou que possa ir ao encontro ou que descole daquilo que a gente prega e do que o nosso cliente acredita e espera de nós. Mas se der errado, deu errado pequeno, né? A gente vai ajustar, a gente gasta pouco, a gente influencia um grupo pequeno de pessoas, a rede social, né, a global. Enfim, eu sei que é um exemplo muito simples, mas para tentar mostrar como é que a gente tem internalizado esse diálogo, né, da cultura do erro. E as pessoas do time de inovação, elas são quem mais falam, pessoal, vamos testar, vamos colocar um pouco de energia, tempo, dinheiro aqui, se der errado, né?